A pequena cidade de Anstetteten, na Áustria, parecia ser o lugar perfeito para criar uma família. Casas organizadas, ruas tranquilas e uma comunidade que se conhecia há gerações. Entre os moradores, Josef Fritzl era visto como um homem exemplar. Um engenheiro respeitado, marido devoto e pai de 7 filhos. Ninguém poderia imaginar o segredo obscuro que se escondia sob os alicerces de sua própria casa. Durante 24 anos, uma prisão subterrânea abrigou horrores indizíveis, um labirinto de dor e desespero que consumiu a vida de sua própria filha, Elisabeth. O início do pesadelo. Elisabeth Fritzl não teve uma infância comum. Desde cedo, sentia o peso do olhar controlado e autoritário de seu pai. Josef era conhecido por seu temperamento rigoroso e disciplinador, mas o que acontecia dentro da casa da família era ainda mais sombrio. Josef não era apenas um pai controlador, ele era um predador. Aos 11 anos, Elisabeth tornou-se vítima de abusos regulares. Esses atos eram acompanhados de ameaças severas, que criaram um ambiente de medo constante. Elisabeth cresceu isolada emocionalmente, vigiada de perto e impedida de desenvolver amizades ou confiar em outros adultos. O abuso constante moldou sua visão do mundo, transformando a figura paterna em um monstro inescapável. Josef também manipulava a mãe de Elisabeth, Rosemary, mantendo-a em um estado de dependência emocional e submissão total, garantindo que ela não suspeitasse das atrocidades que ocorriam sob seu próprio teto. Em agosto de 1984, Josef colocou em prática um plano que havia idealizado durante anos. Ele construiu um cativeiro subterrâneo meticulosamente planejado. Este não era um porão comum, mas um labirinto de salas reforçadas por portas de concreto, equipadas para manter sua vítima presa e invisível ao mundo. Ele atraiu Elisabeth ao porão sob o pretexto de necessitar de ajuda em um reparo elétrico. Uma vez lá, ele a rendeu, dopou-a e a acorrentou em um pequeno quarto frio e sem janelas. A escuridão e o silêncio eram opressores. Josef justificou o desaparecimento de Elisabeth forjando uma carta, na qual ela afirmava ter fugido para viver com uma seita religiosa. Ele entregou a carta à polícia, assegurando que nenhuma investigação mais profunda fosse conduzida. Durante as semanas seguintes, Josef solidificou sua posição como um pai sofrido, lamentando a fuga da filha enquanto escondia um segredo que apenas ele conhecia. O reino de horror no subsolo. O porão onde Elisabeth foi mantida era um lugar claustrofóbico e sufocante. Josef havia equipado o cativeiro com o básico: uma cama estreita, uma pequena pia, um vaso sanitário improvisado e prateleiras para suprimentos limitados. No entanto, as condições eram desumanas. A umidade constante criava um cheiro de mofo, e a falta de ventilação tornava o ar pesado e irrespirável. Sem janelas, Elisabeth vivia em escuridão quase completa, com apenas uma pequena lâmpada que Josef controlava. Os primeiros dias no cativeiro foram marcados pelo desespero absoluto. Elisabeth gritava e batia nas paredes, mas sabia que ninguém podia ouvi-la. Josef visitava o cativeiro regularmente, sempre trazendo uma mistura de suprimentos e terrores. Ele não apenas abusava fisicamente de Elisabeth, mas também a submetia a um controle psicológico implacável. Ele dizia que o cativeiro era a única forma de protegê-la do mundo lá fora, pintando o mundo externo como uma ameaça constante. Ao longo dos meses, a realidade do cativeiro tornou-se ainda mais sombria. Josef frequentemente privava Elisabeth de comida como forma de punição e a obrigava a suportar temperaturas extremas, seja no calor sufocante do verão ou no frio congelante do inverno. Ele a tratava como uma prisioneira e uma propriedade, reforçando sua dominação com violência regular. A situação piorou quando Elisabeth engravidou pela primeira vez. Sem qualquer acesso a cuidados médicos, ela foi forçada a dar à luz sozinha, com apenas as instruções de Josef e materiais básicos fornecidos por ele. O nascimento foi um momento de terror e dor inimagináveis, com Elisabeth lutando para salvar sua vida e a do recém-nascido. Com o tempo, ela teria outros 6 filhos, 4 dos quais permaneceram no porão com ela. Cada nascimento era um lembrete cruel da situação desesperadora em que viviam. As crianças cresciam sem acesso ao mundo exterior, sem conhecer o sol, o vento ou o som de outros humanos. Elas viviam cercadas por paredes de concreto, aprendendo a falar em sussurros e vivendo sob as mesmas regras de medo e controle que Josef impunha a Elisabeth.
Qualquer ato de desobediência era respondido com punições severas, e a própria Elizabeth, apesar de seu sofrimento, fazia o melhor para proteger os filhos. Joseph, por sua vez, mantinha uma vida dupla impecável. Para os vizinhos e conhecidos, ele era um homem de sucesso, respeitado e aparentemente dedicado à família. Dentro de sua casa, controlava todos os aspectos da vida no porão com um sadismo calculado. Ele monitorava constantemente o cativeiro e mantinha os segredos trancados a 7 chaves. Ao longo de mais de 2 décadas, o porão tornou-se o palco de um dos mais brutais e longos casos de cativeiro da história moderna. O sofrimento de Elizabeth e de seus filhos era mantido em segredo absoluto, enquanto Joseph continuava a manipular tanto o mundo exterior quanto os que estavam sob seu controle. A decadência de Joseph e o despertar da verdade. A situação começou a mudar em abril de 2008, quando Kerstin, a filha mais velha de Elizabeth, adoeceu gravemente. O estado de saúde da jovem era tão crítico que Joseph foi forçado a levá-la ao hospital. No entanto, os médicos rapidamente perceberam algo errado. Kerstin apresentava sinais de desnutrição severa, falta de cuidados médicos e uma história de vida desconexa. A insistência dos médicos em falar com a mãe da jovem levou Joseph a trazer Elizabeth para fora do porão pela primeira vez em 24 anos. Quando Elizabeth chegou ao hospital, cercada por um manto de medo e trauma, as autoridades intervieram. Sob proteção policial, ela finalmente revelou a verdade. O depoimento de Elizabeth foi devastador e detalhou cada aspecto do inferno que havia suportado. A polícia invadiu a casa e libertou os filhos que ainda estavam presos no porão. Joseph Fritvul foi preso e, durante o julgamento em 2009, tentou justificar seus atos como um amor distorcido. Mas suas palavras foram recebidas com horror e revolta. Ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio, escravidão, sequestro, estupro e abuso. O caso Fritvul deixou cicatrizes profundas, não apenas na família, mas também na consciência coletiva do mundo. Elizabeth e seus filhos enfrentaram um longo processo de recuperação, lutando para reconstruir suas vidas após décadas de horror. Este caso permanece como um lembrete perturbador da capacidade humana para o mal e a importância de proteger aqueles que não conseguem se defender. Se você quer conhecer mais histórias como essa, inscreva-se no canal Crimes Diário e fique por dentro dos casos reais mais chocantes e intrigantes do mundo.